Bom, crianças, vamos continuar então com as nossas atividades, né? As atividades complementares. Querida criança, continue fazendo as atividades com capricho e atenção. Juntos chegaremos lá, língua portuguesa. Copiar o seu nome, a data e o alfabeto. Ler com atenção o 18º grupo de palavras Gé e Gi. Cole em seu caderno de lembretes. E agora, copie colocando as palavras na ordem alfabética. Vamos ler agora o 18º grupo, né? Gé e Gi. Gemada, gente, general. Gina, gigante, gelo. Monge, tigela, relógio mágico. Gelatina, viagem, genial. Girafa, girassol. Coragem, geografia, vegetação, página e gincana. Todas palavras escritas com G e Gi. Faça a leitura do texto A Girafa Geralda. Cole e copie em seu caderno de lembretes. Além de colar, vocês vão copiar. Então, vamos ler. A Girafa Geralda. Geralda adorava xeretar, xeretava tudo que via. A gaveta da Gioconda e a caixa de Maria. De tanto xeretar, a girafa Geralda prendeu o focinho no baú da Genivalda. Ficou com o nariz inchado e a coitada da Geralda, Gina com dó, colocou gelo e amarrou uma fralda. Faça as atividades agora do livro Ápice de Língua Portuguesa da unidade 5, História em Quadrinho, das páginas 160 a 161, que nós vamos falar sobre produção de texto. Depois, a 162 a 165, que nós vamos falar sobre pontuação. Então, vamos lá. Olha, na produção de texto, vamos relembrar primeiro, né, o que é um relato pessoal. Relato pessoal é aquele acontecimento que fica gravado em nossa memória. É uma situação que nos marca. Então, agora você vai relatar um fato oralmente ou por escrito de um fato que você viveu. Então, na página 160, eu tenho passo a passo de como você vai realizar essa atividade. Ela pode ser oral, né? Ou escrita. Aí, na página 161, eu tenho aqui um espaço onde você vai relatar isso, esse fato. Meu nome vocês vão colocar o nome de vocês. Começando, já foi começado aqui, olha, um dia aconteceu um fato que nunca vou me esquecer. Vocês vão escrevê-lo aqui. Aí, depois de pronto, né, vocês vão fazer a releitura, né, com a mamãe, e reescrever palavras ou frases se for necessário, se não estiver certo, tá bom? Próximo, página 162. Agora nós vamos falar sobre pontuação. Nós temos um trecho do texto que nós já lemos, né? Esses pontinhos vermelhos são as pontuações pelas quais vocês vão prestar atenção. Vou ler com vocês. Numa manhã bem cedo, vimos muitos borrifos. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois, um grupo de 4, 5, um monte delas. Aqui nós temos 3 pontos, ponto de exclamação e um ponto final também. Esse trecho é um parágrafo do texto. Agora, quantas frases há nesse parágrafo? Lembrando que a partir terminou uma frase, tem um ponto, é uma frase. Começamos novamente. Então, vocês vão prestar atenção e marcar para mim aqui quantas frases tem o texto. Leia a frase abaixo e faça um X do quadradinho, né? Com as respostas certas. Um monte delas. Eu tenho aqui um ponto de exclamação. Esse sinal de pontuação foi empregado na frase para expressar o quê? Um espanto? Uma dúvida? Um medo ou um cansaço? O que vocês acham? Vocês vão marcar para mim. O sinal destacado é chamado de ponto de exclamação. Quando eu tenho um susto, um medo, um espanto, né? Ou fico admirada com alguma coisa. Então, é quando eu uso esse ponto. Agora, releia.
De repente, uma baleia veio bem perto do barco, depois um grupo de 4, de 5. Continuei com ponto de reticências. Será que continuaram chegando mais baleias? O que você acha? Os 3 pontos no final da frase são chamados de reticências. Faça um X no quadradinho com a resposta certa. As reticências nesse trecho dão a ideia de que a menina não sabia contar? Estavam chegando mais e mais baleias? Chegaram 5 baleias ou mais nenhuma? Bom, página 163 agora. Hora de organizar o que estudamos. Leia um esquema a seguir com a professora e complete com sinais de pontuação. Então, aqui eu tenho sinais de pontuação. Ponto final. Qual é o ponto que eu vou usar aqui? Ponto de interrogação. Qual é o ponto de interrogação? Ponto de exclamação. Qual é o ponto de exclamação? E reticências, vocês vão colocar no quadradinho para mim. Leia as frases e escreva o sinal de pontuação mais adequado para a ideia expressa em cada quadro. As frases são as mesmas. Parecia uma sopa de baleias, na letra A, B, C e D. Porém, vocês vão pontuar de acordo aqui para mim. Quando a pessoa está com medo, qual ponto que eu vou usar? Com espanto, perguntando e afirmando. Vocês vão pontuar aqui para mim, tá? Próxima. Coloque em cada quadradinho sinais de pontuação mais adequados para dar sentido às frases de cada balão da fala. Utilize o ponto de exclamação ou ponto de interrogação. Vocês vão ler com atenção e observar quando é que alguém está exclamando e quando é que uma desses personagens está perguntando, né? Vocês vão pontuar. 165. Releia o relato Sopa de Baleia. Vocês vão ler para mim esse texto novamente. E vão, letra A, quantos parágrafos há nesse texto? Olha, cada espacinho, quando começa uma frase. 1, 2, 3, 4. Circule as letras que iniciam os parágrafos. Quais são as letras que iniciam? Vocês vão circular. Essas letras são, vocês vão escrever para mim. Releiam o trecho. Elas rodeavam o barco. Elas eram tantas que não dava para contar, pareciam centenas. Circule as letras maiúsculas e respondam. Em que momento elas foram usadas? Foi no começo de frase, foi depois de frase, como é que foi? Lembre-se, cada sinal de pontuação do trecho acima marca um final de frase. 3. Observe novamente o texto da atividade 1. Vocês vão reler esse texto. Além do início do parágrafo, de início de frase, a letra maiúscula foi empregada em outros 2 momentos. Quais foram? Aonde teve letra maiúscula aqui também, sem ser início de frase, né? Ou início de parágrafo. Vocês vão relatar para mim. Bom, prestem atenção. Utilizamos letra maiúscula no início de palavras quando iniciam parágrafos, frases, nomes e sobrenomes de pessoas. Então, bom trabalho para vocês, bom estudo, grande beijo da professora, até a próxima aula e tchau!